Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para hoje celebrarmos, para hoje nos reunirmos, para celebrarmos o domingo, o dia do Senhor, dia onde o Senhor nos convida a celebrarmos a ressurreição, a vida nova que a cada dia Ele traz aos nossos corações. Por isso, abramos o nosso coração para experimentar aquilo que Deus tem para mim e para cada um de nós. Por isso, com confiança, iniciemos o nosso encontro de irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Para celebrarmos, irmãos e irmãs, essa Santa Eucaristia, é chegado o momento de reconhecermos que somos pecadores, que trazemos dentro de nós as fragilidades do nosso coração. Por isso, no instante de silêncio, olhemos para nós e, diante da misericórdia de Deus, vamos pedir perdão pelas vezes que no nosso coração existe a rivalidade, a competição, a inveja, o ciúme que muitas vezes temos do nosso irmão. Pelas vezes que não sabemos valorizar o dom que nós somos, a graça que Deus nos deu de sermos bons cristãos. Por isso, com confiança, irmãos e irmãs, cantemos pedindo perdão. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Vamos colocar, irmãos e irmãs, diante da presença do Senhor, as intenções do nosso coração. Faça com confiança o teu pedido e a tua prece. De maneira especial hoje, rezemos por todas as nossas famílias, pedindo que a graça de Deus dê às nossas famílias a graça da unidade, a graça da paz, para que as nossas famílias saibam viver a graça do Senhor a cada dia nos seus corações. Também por todas as intenções lidas no início da nossa celebração. De maneira especial, queremos unir o nosso coração aos familiares de Manuel Marques e Antônio Rodrigues, que faleceram nos Estados Unidos, Joaquim Sequeira, falecido em Portugal, e também José Armindo Barbosa, falecido em São Miguel, cujo 7º dia hoje nós celebramos. E hoje também nessa Eucaristia queremos unir o nosso coração ao coração do nosso arcebispo, que na quinta-feira perdeu a sua mãe, Teresa Gagnon. Queremos rezar pela sua alma e também rezar pelo nosso arcebispo, pedindo a ele a força, a graça ao seu coração. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundis sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos, vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou uma parte do Espírito que estava nele e fez-o pousar sobre 70 anciãos do povo. Logo que o Espírito pousou sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no acampamento 2 homens. Um deles chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito pousou também sobre eles, pois contavam-se entre os inscritos, embora não tivessem comparecido na tenda, e começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu a dizer-o a Moisés: Eldad e Medad estão a profetizar no acampamento. Então Josué, filho de Nun, que estava ao serviço de Moisés desde a juventude,
tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés, porém, respondeu: Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu Espírito sobre eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem vai dar testemunho contra vós e devorar a vossa carne como fogo. Acumulastes tesouros no fim dos tempos, privaste de salário os trabalhadores que ceifaram as vossas terras. O seu salário clama, e os brados dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Levaste da terra uma vida regalada e libertina. Cevaste os vossos corações para o dia da matança, condenaste e mataste o justo, e ele não te esqueceste. Palavra do Senhor. Hallelujah.
esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não andava conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos, que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atasse ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta, porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a geena, para este fogo que não se apaga. E se teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na geena. E se teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo, ao celebrarmos hoje o 26º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra hoje quer nos convidar e quer nos chamar a fazermos um exame de consciência da nossa vida. Quando Deus nos criou a mim e criou a você, quando Deus nos chamou à vida, Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Deus nos chamou para viver a sua vontade, e a sua vontade é esta: que amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos o próximo como a si mesmo. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje a liturgia quer nos fazer esse convite, este apelo de olhar para esta palavra que não é palavra morta, mas é uma palavra que precisa alcançar os nossos corações. De que maneira? Nos fazendo, olhando para nós, darmos a graça de podermos transformar, não aquilo que muitas vezes nós somos, mas muitas vezes aquilo que nós fazemos. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós olhamos para a palavra de hoje, e quando olhamos para o contexto de hoje, nós olhamos para a repreensão de Deus em relação àqueles que estão junto dele, aqueles que muitas vezes querem se fazer dono de Deus. Padre, eu sou cristão, eu participo da missa e eu tenho direito, eu sou melhor, eu sou mais forte, ninguém mais tem o direito como eu devo ter, porque eu participo todos os dias, todos os domingos, sou cristão, sou católico, rezo meu terço. Não. Quando nós olhamos hoje para a liturgia da palavra, nós vamos perceber isso. Quando nós olhamos hoje para a primeira leitura do livro dos Números, nós vamos perceber isso. Moisés é aquele que sobe, que entra na tenda para falar com o Senhor. E quando Deus fala com Moisés, Moisés é aquele que não tem medo de colocar a verdade para Deus. Moisés está cansado, Moisés está farto de ouvir a reclamação do povo de Israel. O povo de Israel é cabeça dura, o povo de Israel não quer obedecer, o povo de Israel não quer mais andar nos caminhos do Senhor. Eles estão cansados de esperar
e vão reclamar com Moisés. E Moisés, no cansaço da missão, Moisés vai falar com Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, help me. Moisés vai pedir ajuda para Deus. E Deus vai dizer: Moisés, escolhe 70 sábios, 70 homens, para que com eles eu dê a eles um pouco do teu espírito, para que eles possam te ajudar a profetizar e a serem profetas aqui no meio do povo de Israel. E assim aconteceu. Moisés escolheu 70 entre eles, mas qual foi o problema? Entre os 70, no dia que precisava estar na tenda, 2 não estavam: Eldada e Medada. Eles não estavam, ficaram lá no acampamento. E o que acontece? Ao mesmo tempo que o Espírito desce sobre os 68, também os 2 recebem também o Espírito de Deus. E o que acontece? Eles começam a profetizar. E de repente, quando começam a profetizar, serem profetas, tem um rapazinho que vê isto e vai falar para Moisés: Moisés, lá no acampamento, Eldada e Medada estão profetizando. Não é assim? E Josué, cheio daquela prontidão, do zelo apostólico, Josué vai dizer: Moisés, eles não podem profetizar, eles não estão conosco. Moisés, eles não estão na missa dominical, eles não podem falar do Senhor. Moisés, eles não podem ser profeta. Por quê? Porque eles faltaram de uma missa, eles faltaram de um culto, eles faltaram de uma celebração. Por isso, meu irmão, minha irmã, às vezes no nosso coração nós precisamos fazer o exame de consciência. Por quê? Porque muitas vezes nós batemos no peito e dizemos: Padre, eu estou na tenda da reunião, eu estou todos os domingos na celebração da Eucaristia. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, nós até viemos, nós até participamos, nós até batemos no peito, carregamos a cruz, mas quando nós precisamos de fato ser cristão lá fora, nós não somos. Quando nós precisamos ser caridosos com os nossos irmãos, quando nós precisamos amar mais os nossos irmãos, perdoar mais os nossos irmãos, nós não fazemos. Falar que somos cristãos é muito fácil. Por isso que o Senhor vai dizer: olha, dizer Senhor, Senhor é muito fácil, mas só dizer não adianta, é muito pouco. Por isso o Senhor vai dizer: olha, Josué, ninguém pode segurar o Espírito, ninguém pode colocar limites na ação de Deus. Todos são filhos de Deus, todos são escolhidos para viver esse mandamento maior. É claro que tem aqueles que não querem viver, é claro que tem aqueles que não querem e fecham o coração para isso. Mas nós que aqui estamos, precisamos ter no nosso coração esta consciência, irmãos. Nós sabemos da verdade, nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos qual o caminho que nós temos que tomar. Mas qual é a dificuldade do nosso coração? Nós muitas vezes também se fazemos como o povo de Israel, somos cabeça dura. Eu e você, quantas vezes precisamos viver um pouco mais daquilo que é a palavra do Senhor, e por dificuldade nossa, nós fechamos o nosso coração e não vivemos a caridade com os nossos irmãos. Quantas vezes, irmãos e irmãs, quando nós vemos os nossos irmãos nas dificuldades, nas provações, nisso e naquilo, qual é a nossa primeira atitude? De vez nós acolhermos o outro, o que fazemos? Julgamos o outro, criticamos o outro, falamos mal do outro, muitas vezes fazemos a vida negra do outro. E não, irmãos, hoje a palavra de Deus vai nos convidar, e é interessante que nós podemos pensar assim: Padre, mas naquela época já existia a inveja, o ciúme, a competição. Existia, irmãos, desde aquela época já existia toda essa dificuldade
na comunidade cristã. E hoje, o que nós vemos? O que muitas vezes nos separa, nos desune? O que muitas vezes nos faz ficar distante um do outro? Nós muitas vezes somente olhamos o defeito do outro. Nós somente olhamos a fragilidade do outro. Irmãos e irmãs, vamos colocar a mão na nossa consciência. Quem de nós não errou na vida? Quem de nós não escorregou na vida? Quem de nós muitas vezes não fez coisas que não era agradável aos nossos olhos e aos olhos de Deus? Quem de nós podemos levantar a mão e poder dizer assim: Padre, eu não fiz isso e eu nunca vou fazer? Nenhum de nós. Todos nós temos culpa no cartório. Todos nós somos fracos. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não podemos colocar limites na vida do outro. Sabe qual é a nossa dificuldade? Quando as coisas de Deus é ao nosso favor, ok, that's ok, Senhor, obrigado, muito obrigado. Mas quando as coisas precisam ser ao favor dos nossos irmãos, nós dizemos assim: Senhor, por que só na vida do outro? Senhor, por que na vida do outro? Por que isso? Por que aquilo? Porque só na vida do outro as coisas acontecem. Não é assim muitas vezes? E aí nós vemos também no Evangelho, quando Jesus começa a ensinar, a falar, João, o discípulo que está próximo, o mais jovem, vai dizer: Mestre, nós estamos ouvindo que alguém está expulsando demônios em teu nome, está curando em teu nome. E Jesus é muito verdadeiro para dizer para João: você está com ciúme? Como Moisés disse para Josué: por que você tem ciúme? Porque você traz no seu coração essa inveja do teu irmão, que talvez também está fazendo igual ou além do mais, está fazendo melhor do que você. Não é assim? Quando o irmão começa a crescer na vida, ou fazer melhor do que a gente, cresce dentro de nós aquela coisa: mas por que ele está fazendo isso? Não é assim? Ah, seu padre, olha aquele fulano, olha, ele é assim, ele é assado, olha a vida dele, olha, nada deu certo na vida dele, a família dele não deu certo, o casamento não deu certo, isso não deu certo, aquilo outro não deu certo. Olha o que ele está fazendo, seu padre, ele está fazendo isso, ele está trabalhando na igreja. Olha, seu padre, por que ele está à frente disso, daquilo? Quantas vezes cresce no nosso coração isso? E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós temos e caímos na tentação de fazer auto-julgamento do outro? Não é assim. Jesus vai dizer: olha, se ele está conosco, se ele está fazendo algo em meu nome, ele não pode falar mal de mim. Se ele é por nós, ele não é contra nós. Quantas vezes, irmãos e irmãs, o que nos faz dividir é muitas vezes pensar que o outro está fazendo mais do que a mim, mais do que eu. E o Senhor vai dizer: não. Por isso que hoje o Senhor nos faz esse convite para fazermos um exame de consciência na nossa vida. Nós não podemos ser mais uma comunidade dividida. Nós não podemos ser mais uma comunidade que fala mal um do outro, que vem aqui, que reza, que participa da missa, mas lá fora, muitas vezes, né? Tinha uma senhora no Brasil que ela sempre me dizia que tem no coração, de tanta maldade que traz dentro de si, porque muitas vezes diz: Padre, eu sou cristão, eu comungo o nosso Senhor, mas quantas vezes você destrói o teu irmão? Quantas vezes você diz: olha, seu padre, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem gente que é dono da informação, né? Você chega na segunda de manhã, já sabe tudo o que aconteceu no final de semana. Ah, você não sabe, olha, o padre falou 10 minutos a mais, 5 minutos a mais. Olha, lá na igreja aconteceu isso, aconteceu aquilo, lá no outro aconteceu isso, aconteceu aquilo. E sempre tem alguém que paga por isso, né? E sempre tem alguém que leva por isso. Olha, aquele fulano fez isso, fez aquilo outro.
não é verdade? E às vezes as pessoas se afastam da nossa comunidade, sabe por quê? Não é porque, irmãos e irmãs, por causa do seu erro, mas porque muitas vezes nós fazemos com que o erro deles seja muito maior. E nós, como cristãos, precisamos fazer diferente. Nós não podemos expulsar os nossos irmãos daqui para fora. Precisamos trazer os nossos irmãos de fora para dentro. Por isso, meu irmão, minha irmã, todos nós, a começar por mim, padre da Igreja Católica Apostólica Romana, preciso converter o meu coração. Porque, irmãos e irmãs, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos mais santos do que ninguém. Por isso a palavra de Deus é para mim, é para nós. Olha o convite de Deus. Quem era Josué? Josué era aquele que estava junto de Moisés para fazer o povo de Israel entrar na terra prometida. Quem era João? João era o evangelista. João era aquele que vai permanecer aos pés da cruz junto com Maria. Por isso, meu irmão, minha irmã, que hoje, mesmo sendo Josué ou João, que o Senhor hoje nos dê a graça de não olharmos para os nossos irmãos como sendo os nossos inimigos, os nossos adversários, os nossos, aqueles que muitas vezes querem competir contra nós. Pelo contrário, aprenda uma coisa: ninguém nasceu com todos os dons mais perfeito do que o outro. As nossas dificuldades muitas vezes é não aceitar aquilo que o outro pensa ou aquilo que o outro acha. Por isso, se nós tivéssemos a coragem de unir a minha qualidade, o meu dom, com a qualidade e com o dom do outro, pode ter certeza, o mundo seria muito melhor. Por isso, irmãos e irmãs, o mundo não é aquilo que esperamos, não é porque aqueles que estão lá fora fazem tantas coisas erradas. Sabe por quê? É porque nós que estamos aqui dentro, falta um pouco de darmos um bom testemunho de vida cristã. Por isso que hoje, eu e você, deixemos com que os preceitos do Senhor seja a alegria do nosso coração, para que cada vez mais, de vez falarmos mal, julgarmos, criticarmos os nossos irmãos, que talvez a vida não deu certo, que tenhamos a coragem de acolher, dizer: meu irmão, eu estou do teu lado, meu irmão, venha cá, você é um filho amado de Deus e você é o meu irmão em Cristo. Por isso, isso faz a diferença. É mais fácil jogarmos o outro fora, descartarmos o outro, do que fazermos aquilo que Cristo nos ensinou, em acolhermos e fazer com que cada vez mais o reino de Deus cresça no nosso coração. É uma chamada de Deus, irmãos, para mim e para cada um de nós. Que hoje o Senhor nos dê a graça de transformar o nosso coração. Por isso, se a tua mão te leva a pecar, arranque-o fora. E quando o Senhor vai dizer isso, o Senhor não está dizendo para mutilarmos, o Senhor está dizendo para arrancar de dentro de nós as atitudes e as ações más que muitas vezes nos levam ao pecado e nos levam à perdição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, e com confiança vamos juntos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, e por nós homens, e para nossa salvação,
desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob os Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso o batismo para a remissão dos pecados. Irmãos e irmãs em Cristo, atentos aos apelos de Deus Pai e movidos pela ação do Espírito Santo, oremos pela Igreja, pelos homens e pelo mundo, pedindo com toda a confiança. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela Diocese de Winnipeg, pelas suas paróquias e fiéis, pelos seus pastores e comunidades religiosas e por aqueles que não confessam a mesma fé, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos homens que são conduzidos pelo Espírito, pelos que fecham o coração aos seus apelos e pelos que têm inveja dos dons alheios, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Por aqueles que no dinheiro têm o seu Deus, pelos trabalhadores privados de salário e pelos que morrem por não terem que comer, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos que se julgam depositários da verdade, pelos que se deixam escravizar pelas paixões e pelas crianças escandalizadas pelos adultos, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas estão desempregados, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos que entre nós são a imagem de Jesus, pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, dai a cada homem um coração que se deixe conduzir pelo Espírito Santo e que acolha com alegria a boa nova anunciada pelo vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Hoje o padre quer lembrar que hoje nós teremos a nossa segunda coleta. Lembrando que temos a nossa primeira coleta, como nós todos os domingos fazemos, e a segunda pelas necessidades da Igreja do Canadá. Desde já, Deus lhes pague por toda ajuda e colaboração. Cantemos.
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo que nos enviastes Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amardes em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, de vossos servos, José Armindo Barbosa, Manuel Marques, Antônio Rodrigues, Joaquim Siqueira, Teresa Gagnon, que chamastes para vós, configurando-os com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos, de maneira especial todas as intenções que colocamos no início dessa Eucaristia, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, São Jerônimo, cujo dia hoje nós celebramos, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. É Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, Mas dizei uma palavra, que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Senhor,
Oremos. Fazei, Senhor, que esse sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo, nesse memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Chama aqui à frente os nossos irmãos ministros extraordinários da comunhão, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor, Deus Pai de bondade. Conduzir e acompanhar essas nossas irmãs e esse nosso irmão, que leva o corpo do vosso amado Filho aos nossos irmãos enfermos, para que nesse dia os seus corações sintam a graça e a alegria de serem chamados e conduzidos pela graça de Deus, que possam renovar nos seus corações a certeza e a esperança desse Deus que ama e que é cheio de misericórdia. Por Cristo, Senhor nosso. Vão em paz. Podemos nos assentar, irmãos, para os nossos anúncios. Lembrando que o nosso boletim está pronto, leve para casa, para que você tenha todas as informações desta semana. Lembrando que após a missa, aqui no salão pequeno, os Cavaleiros de Colombo estão fazendo o bequeseio. Então, se você quiser comprar malaçada, queijo, massa, só ir ao salão pequeno, que lá está as coisas gostosas para ir tomar um cafezinho. Não é verdade? Depois da missa, uma malaçada com um cafezinho, nada melhor que isso. Tá bom? Então, após a missa, lá no salão pequeno, nós temos as coisas boas e gostosas. Temos que vir com a barriga vazia e o bolso cheio. Tá bom? Então todos estão convidados a participar e ajudar também os nossos irmãos Cavaleiros de Colombo. Lembrando também que após a missa, às 10h40, nós teremos a reunião com os pais das crianças, os pais ou os responsáveis das crianças da catequese. Então às 10h40 nós temos a reunião ali no nosso salão. Então aqueles que são pais e responsáveis estão não convidados, mas convocados, tá bom? Teremos uma reunião para revermos o nosso ano da nossa catequese. Lembrando que amanhã é o primeiro dia do nosso mês de outubro. Então, o 1º de outubro, nós celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus. Lembrando que segunda-feira nós não temos missa, mas amanhã, pelo motivo de celebrarmos Santa Teresinha, padroeira das missões e patrona da nossa comunidade missionária, então às 7h da noite nós teremos missa aqui na nossa paróquia. Lembrando que amanhã podemos trazer as rosas
para que sejam abençoadas e que possamos dar aos nossos irmãos enfermos e àqueles que precisam da nossa oração, tá bom? Então amanhã, 7 horas da noite, missa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Não esqueçam das rosas, tá? Para que sejam abençoadas e que sejam um sinal da bênção para os nossos irmãos que tanto necessitam. Lembrando também que nessa semana nós já voltamos à adoração de volta, tá? Então nós não estivemos aqui. Então quinta-feira nós temos a missa e depois da missa a adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira temos a missa do Coração de Jesus às 10 da manhã. Então, terça, quarta, quinta e sexta temos a missa pela manhã, e na sexta-feira, como sendo a primeira sexta-feira do mês, a missa do Coração de Jesus. Lembrando que nós já estamos próximos de celebrar o Thanksgiving. Então no dia 8 de outubro, que é na próxima segunda-feira, nós teremos o Thanksgiving, é um dia de ação de graças. Então nada melhor do que celebrarmos a Eucaristia. Então no dia 8, às 11 horas da manhã, nós teremos missa, celebrando assim o Thanksgiving, tá bom? Então todos estão convidados a celebrar conosco. Também nós queremos agradecer de maneira especial todos aqueles que rezaram por nós, que fomos a Vitória. Eu e o Padre André e os padres de Calgary, Edmonton e Vitória estivemos nesse encontro. O primeiro encontro dos padres brasileiros que trabalham aqui no Canadá com as comunidades portuguesas. Então estivemos lá, foi um bom tempo, lá estava calor, não precisava, né, das blusas, nada disso, sol, calor, né, nada desse frio que já está chegando. Então desde já, Deus espalhe. O pessoal lá que mora lá, que tem parentes conhecidos aqui, mandaram visitas. Lá, o pessoal que mora lá em Vitória, eles são da Ponta Garça, da Vila Franca e da Achadinha. Então, aqueles que têm parentes mandaram visitas, abraços a todos, tá bom? Então, desde já, Deus os pague pela oração. E hoje nós queremos convidar a família da senhora Ana Maria Melo, que hoje recebe a imagem da Imaculada Conceição. Então, convido aqui à frente a senhora Ana Maria Melo para que receba a imagem da Imaculada Conceição. Dá uma salva de palmas para essa família que recebe. Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, para recebermos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de São Jerônimo desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Um abençoado domingo e uma excelente semana a todos.